Você sabe quando dizem que o tempo cura todas as feridas? É mentira. O tempo apenas ensina você a conviver com elas. E eu aprendi isso da pior forma possível, quando descobri que minha própria irmã estava planejando se casar com o homem que havia destruído minha vida 2 anos antes. Deixe-me começar do início, porque essa história precisa ser contada completa. Meu nome é Carla, tenho 34 anos, e por muito tempo acreditei que era invisível. Não no sentido literal, claro, mas naquele jeito que algumas pessoas têm de passar pela vida sem serem verdadeiramente vistas por quem mais importa. Era assim com meus pais. Desde pequena, era a filha responsável, enquanto minha irmã mais nova, Marina, era a linda, a carismática, aquela que vai longe. Eu organizava a casa, tirava as melhores notas, cuidava de tudo nos bastidores, enquanto ela brilhava na frente do palco. E sabe o que é pior? Eu me convenci de que estava tudo bem assim, que meu papel era esse mesmo, apoiar, sustentar, cuidar. Quando conheci Ricardo aos 26 anos, pensei que finalmente tinha encontrado alguém que me via. Ele era engenheiro, como eu. Trabalhávamos na mesma empresa. Não era o homem mais bonito do mundo, mas tinha um sorriso que me fazia sentir especial. Nos casamos depois de 2 anos de namoro, e por um tempo fui genuinamente feliz. Marina, que na época tinha 25 anos, sempre foi muito próxima de nós. Vinha jantar em casa, participava dos nossos programas. Era praticamente parte da família que Ricardo e eu estávamos construindo. Eu achava lindo como eles se davam bem, como ele a tratava como uma irmã de verdade, como eu era ingênua. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu no nosso 3º ano de casamento. Ricardo começou a ficar distante, sempre no celular, sempre com reuniões que se estendiam pela madrugada. Quando eu perguntava, ele dizia que era trabalho, que estava sob pressão, que eu não entendia como era difícil a vida dele. E eu, como sempre, engoli calada e continuei sendo a esposa perfeita. Casa organizada, jantar pronto, roupa lavada. Foi Marina quem me contou. Não porque quis, mas porque não teve escolha. Uma das amigas dela tinha visto Ricardo beijando outra mulher num restaurante no centro da cidade. Marina veio em casa, nervosa, sem saber como me falar. Lembro até hoje das palavras dela. Carla, preciso te contar uma coisa, mas você vai prometer que não vai fazer nenhuma loucura? A traição não foi o que mais doeu. Foi descobrir que todo mundo sabia, menos eu. Os colegas de trabalho cochichavam quando eu passava pelos corredores. Os vizinhos desviavam o olhar quando me encontravam no elevador. Até meus pais tinham ouvido os rumores, mas ninguém teve coragem de me falar nada. Todos me tratavam como se eu fosse feita de porcelana, como se não fosse forte o suficiente para lidar com a verdade. Quando confrontei Ricardo, ele nem negou. Disse que estava se sentindo sufocado, que nossa relação tinha virado rotina, que ele precisava de espaço para pensar. Pediu um tempo. E eu, porque ainda acreditava que o amor conquista tudo, concordei. Os 6 meses seguintes foram os piores da minha vida. Ricardo saía e voltava quando queria. Eu ficava em casa esperando, tentando ser a esposa que ele supostamente queria que eu fosse. Emagreci 8 quilos, desenvolvi insônia, comecei a questionar cada palavra que saía da minha boca. Marina me visitava constantemente. Dizia que estava preocupada comigo, que eu precisava me valorizar mais. Você é incrível, Carla. Se ele não vê isso, o problema é dele, não seu. Que ironia, não é? Ela dizendo isso enquanto provavelmente já estava planejando como ficaria com ele. O fim do casamento veio de uma forma quase anticlimática. Ricardo chegou em casa numa terça-feira à noite e disse que tinha tomado uma decisão. Queria o divórcio. Não houve briga, não houve choro, não houve drama. Ele simplesmente disse que não me amava mais e que seria melhor para os dois seguirem caminhos separados. Assinei os papéis em silêncio. Peguei minhas coisas e voltei para o apartamento pequeno que havia alugado perto do trabalho. Ricardo ficou com a casa, com os móveis, com tudo que havíamos construído juntos. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Os meses seguintes foram de reconstrução. Mergulhei no trabalho como nunca antes. Fiz cursos, me especializei, consegui uma promoção. Comecei terapia, voltei a fazer exercícios, reencontrei amigas que havia deixado de lado durante o casamento. Pela primeira vez em anos,
Estava descobrindo quem eu era quando não estava tentando ser a pessoa que alguém queria que eu fosse. Marina continuava presente, me apoiando, me ajudando a decorar o apartamento novo, me incentivando a sair e conhecer pessoas. Era minha irmã, minha confidente, minha melhor amiga. Ou pelo menos era o que eu pensava. Foi só um ano depois que as coisas começaram a fazer sentido. Marina estava diferente, mais radiante, mais misteriosa. Dizia que estava saindo com alguém, mas sempre esquivava quando eu perguntava detalhes. É muito recente ainda, ela dizia. Prefiro não falar por enquanto para não dar azar. A bomba explodiu numa tarde de sábado. Estava no shopping quando vi os dois juntos. Ricardo e Marina de mãos dadas, rindo como um casal apaixonado. Por um momento, meu cérebro simplesmente não processou a informação. Era impossível. Era surreal. Era real. Eles não me viram, mas eu fiquei ali, parada como uma estátua, vendo minha irmã beijar o homem que havia sido meu marido, vendo ela passar a mão no cabelo dele do jeito carinhoso que eu costumava fazer, vendo ele olhar para ela com os mesmos olhos apaixonados que um dia olharam para mim. Voltei para casa em estado de choque. Não conseguia processar o que havia visto. Seria possível que minha própria irmã estivesse namorando meu ex-marido? A mesma pessoa que me consolou durante a separação, que me ajudou a passar pela dor da traição, que me disse dezenas de vezes que Ricardo não me merecia? Esperei. 3 dias depois, Marina apareceu no meu apartamento com cara de velório. Trouxe vinho e chocolate. Disse que precisava me contar algo importante. Eu já sabia, é claro, mas deixei ela falar. Carla, você sabe que eu te amo mais que tudo, né? E que jamais faria algo para te machucar de propósito. Ela contou que tinha encontrado Ricardo por acaso 3 meses depois do nosso divórcio, que ele estava arrasado, se arrependendo de ter perdido nossa família, que ela tinha sido apenas uma amiga, alguém para conversar, que as coisas foram acontecendo naturalmente, que ela tentou resistir, mas que o amor foi mais forte. Eu não planejei isso, Carla. Eu juro que não planejei, mas a gente se apaixonou de verdade, e eu não conseguia mais mentir para você. Mentir para mim. Como se ela tivesse me protegido de alguma coisa, como se esconder a verdade por meses fosse um ato de bondade. O que mais me doeu não foi nem o fato de eles estarem juntos, foi perceber que eu tinha sido a última a saber, que todos os encontros casuais que Ricardo havia tido com Marina durante nosso casamento provavelmente não eram tão casuais assim, que talvez a traição dele tenha começado muito antes do que eu imaginava e muito mais perto de casa do que eu poderia suspeitar. Marina estava esperando alguma reação minha. Lágrimas, gritos, drama. Mas eu estava cansada de ser a pessoa que sente tudo intensamente, enquanto os outros vivem suas vidas, sem se importar com as consequências. Então eu simplesmente disse: eu espero que vocês sejam felizes. Ela ficou confusa. Perguntou se eu estava bem, se não estava com raiva, se não precisava de tempo para processar. Eu disse que não, que estava tudo bem, que eles tinham minha bênção. Ela saiu do meu apartamento visivelmente aliviada, mas também desconfiada. Conhecia minha irmã o suficiente para saber que ela esperava mais drama da minha parte. A verdade é que eu estava sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente entendia por que meu casamento havia acabado. Tristeza porque descobria que minha irmã era capaz de me trair dessa forma. Mas mais do que qualquer coisa, estava sentindo uma clareza que não tinha há anos. Por toda a minha vida, eu havia colocado as necessidades dos outros na frente das minhas. Havia sido a filha exemplar, a esposa dedicada, a irmã protetora. E onde isso me levou? A ser traída pelas 2 pessoas que mais amava no mundo. Era hora de mudar as regras do jogo. Nos meses seguintes, mantive distância. Não bloqueei ninguém, não fiz escândalo, não contei para nossos pais o que havia acontecido. Simplesmente comecei a viver minha vida sem me preocupar com a aprovação de Marina ou com a opinião de Ricardo. Focava no trabalho, nos meus projetos pessoais, nas amizades que realmente importavam. Foi durante esse período que recebi uma proposta inesperada. A empresa onde eu trabalhava tinha um projeto na Alemanha e precisavam de alguém com meu perfil técnico para passar 6 meses lá coordenando a implantação de um novo sistema. Era uma oportunidade única, que poderia abrir portas importantes na minha carreira. Aceitei sem hesitar. Marina ficou surpresa quando contei sobre a viagem. Disse que era muito precipitado, que eu estava fugindo dos problemas,
que 6 meses era tempo demais para ficar longe da família. Mas eu já havia tomado minha decisão. Pela primeira vez na vida, estava fazendo algo só para mim, sem me importar com a opinião dos outros. Os 6 meses na Alemanha foram transformadores. Descobri que eu era muito melhor no meu trabalho do que imaginava. Liderei uma equipe de 15 pessoas, implementei soluções inovadoras, recebi reconhecimento dos executivos da empresa. Mais importante, descobri que eu gostava de quem eu era quando não estava tentando agradar ninguém. Quando voltei ao Brasil, era uma pessoa diferente, mais confiante, mais decidida, mais ciente do meu próprio valor. A empresa me ofereceu uma promoção significativa, com salário quase 3 vezes maior do que eu ganhava antes. Comprei um apartamento maior, um carro novo, comecei a viajar nas minhas férias. Marina tentou retomar nossa proximidade, mas eu mantinha uma distância educada. Respondia suas mensagens, comparecia nos almoços de família quando necessário, mas não havia mais aquela intimidade de antes. Ela sentia a diferença, é claro, e às vezes tentava conversar sobre isso, mas eu sempre desconversava. Foi mais ou menos 1 ano depois da minha volta que ela me ligou, eufórica, para contar que Ricardo havia pedido ela em casamento. Disse que queria que eu fosse sua madrinha, que era importante para ela ter minha bênção para esse novo capítulo da vida dela. Carla, você é minha irmã, minha melhor amiga. Eu preciso que você esteja lá comigo no dia mais importante da minha vida. Eu poderia ter recusado, poderia ter inventado qualquer desculpa, mas algo dentro de mim disse que era hora de fechar esse ciclo de uma vez por todas. Aceitei ser sua madrinha. Os preparativos do casamento duraram 6 meses. Marina queria uma cerimônia grandiosa, com 200 convidados, em uma igreja linda no centro da cidade. Nossos pais estavam radiantes. Finalmente a filha mais nova estava se casando, e com um genro que eles já conheciam e aprovavam. O fato de ele ter sido meu marido parecia ser apenas um detalhe constrangedor que todos preferiam ignorar. Durante esses meses, tive que aguentar os olhares piedosos dos familiares, os comentários sussurrados nas reuniões, a forma como as pessoas falavam comigo com aquele tom condescendente de quem sente pena. Que situação difícil para a Carla, ouvi minha tia comentar com minha mãe. Ela está sendo tão madura com tudo isso. Madura, como se aceitar a situação fosse um ato de maturidade e não uma escolha estratégica. O que ninguém sabia é que durante esses meses, eu havia descoberto algumas coisas interessantes sobre Ricardo. Lembra que eu disse que mergulhei no trabalho depois da separação? Bem, parte desse mergulho envolveu fazer contatos em outras empresas, conversar com pessoas do mercado, expandir minha rede profissional. Foi através dessa rede que soube que Ricardo estava com problemas sérios na empresa dele. Havia rumores de que ele estava desviando recursos de projetos, superfaturando fornecedores, criando empresas fantasmas para justificar gastos inexistentes. Nada comprovado ainda, mas vários colegas comentavam sobre suas práticas questionáveis. Inicialmente, não dei muita importância a essas informações. Não era mais problema meu se Ricardo estava se envolvendo em esquemas duvidosos. Mas quando Marina me pediu para ser sua madrinha, quando vi nossos pais orgulhosos com o casamento da filha mais nova, quando percebi que toda a família estava celebrando aquela união como se fosse a coisa mais natural do mundo, decidi que talvez fosse hora de agir. Não por vingança, mas por justiça. Marina merecia saber com quem estava se casando. Nossa família merecia conhecer a verdade sobre o homem que estava sendo recebido de braços abertos. E eu merecia ver as máscaras caírem de uma vez por todas. Comecei a investigar discretamente. Usei meus contatos para conseguir informações mais detalhadas sobre as atividades de Ricardo. Descobri que a situação era ainda pior do que imaginava. Ele não estava apenas desviando dinheiro. Estava usando o nome da empresa para conseguir empréstimos pessoais. Havia criado uma rede de fornecedores fictícios. Estava praticamente roubando a empresa onde trabalhava há 8 anos. O mais irônico é que parte do dinheiro desviado estava sendo usado para bancar o estilo de vida que ele mantinha com Marina. As viagens que eles faziam, o apartamento que haviam alugado, o próprio casamento, tudo financiado com dinheiro que não era dele. Juntei todas as evidências que consegui. Documentos, e-mails, registros de transações, depoimentos de pessoas que haviam presenciado suas práticas questionáveis.
Não era uma investigação profissional, claro, mas era material suficiente para levantar suspeitas sérias sobre a conduta dele. O que fazer com essas informações? Essa foi a pergunta que me assombrou durante semanas. Eu poderia simplesmente entregar tudo para a empresa dele e deixar que seguissem os trâmites legais. Poderia contar para Marina antes do casamento e deixar que ela decidisse o que fazer. Poderia até mesmo não fazer nada e deixar que a verdade aparecesse naturalmente com o tempo. Mas então, eu lembrei de todas as vezes que fui desrespeitada, ignorada, tratada como invisível. Lembrei de como Ricardo me fez sentir pequena durante nosso casamento, de como Marina me traiu enquanto fingia ser minha confidente, de como minha família sempre me viu como a filha de segunda categoria, aquela que estava ali para apoiar, mas nunca para brilhar, e decidi que era hora de mudar essa narrativa. O dia do casamento chegou. Era um sábado ensolarado de março, daqueles dias perfeitos que parecem saídos de um filme romântico. A igreja estava linda, decorada com rosas brancas e folhagens verdes. Os convidados chegavam elegantes e sorridentes, todos comentando como Marina estava radiante, como Ricardo parecia feliz, como eles formavam um casal perfeito. Eu cheguei cedo para ajudar Marina a se arrumar. Ela estava nervosa, mas feliz, experimentando o vestido pela última vez, ajustando o véu, verificando se tudo estava perfeito. Nossos pais estavam eufóricos, correndo de um lado para o outro, garantindo que todos os detalhes estivessem no lugar. Carla, você acha que ele vai gostar? Marina perguntou, se olhando no espelho com o vestido de noiva. Era um modelo clássico, elegante, que a deixava realmente linda. Tenho certeza que sim, respondi, e era verdade. Ricardo sempre teve bom gosto para mulheres bonitas. Durante os preparativos, Marina tentou mais uma vez abordar o assunto da nossa distância recente. Eu sei que as coisas ficaram diferentes entre a gente depois que eu comecei a namorar o Ricardo. E eu entendo, de verdade. Mas eu espero que um dia você possa me perdoar completamente e que a gente volte a ser como antes. Perdoar. Como se o problema fosse eu não conseguir perdoar, e não ela ter me traído com meu ex-marido. Marina, eu disse, segurando as mãos dela. Hoje é o seu dia. Não vamos falar sobre isso agora. Vamos aproveitar sua festa. Ela sorriu aliviada e me abraçou. Por um momento, senti uma pontada de arrependimento pelo que estava prestes a fazer. Mas aí lembrei de todas as noites que passei acordada durante meu casamento. Todas as vezes que me senti inadequada. Todos os momentos em que fui tratada como se fosse invisível. A cerimônia começou às 16 horas. A igreja estava lotada. Todos os lugares ocupados por familiares e amigos que haviam vindo celebrar a união de Marina e Ricardo. Eu caminhei até o altar como madrinha, vestindo um lindo vestido azul marinho que havia escolhido especialmente para a ocasião. Ricardo estava lá, bonito no seu smoking, sorrindo nervoso enquanto esperava a noiva. Quando nossos olhares se cruzaram, ele me cumprimentou com um aceno discreto. Não havia mais mágoa entre nós, pelo menos não da minha parte. Ele havia se tornado apenas uma peça no grande quebra-cabeça da minha vida que finalmente estava se encaixando. Marina entrou radiante, caminhando com nosso pai pelo corredor central da igreja. Todos se viraram para admirá-la, e ela realmente estava deslumbrante. Por um momento, esqueci de tudo e apenas contemplei minha irmã mais nova no dia do seu casamento. Apesar de tudo que havia acontecido, eu ainda a amava. A cerimônia seguiu o protocolo tradicional. O padre falou sobre o amor, sobre compromisso, sobre a importância da família. Os noivos trocaram votos, prometendo amor eterno, fidelidade, companheirismo. Ricardo chorou quando disse que Marina era o amor da sua vida, que nunca havia se sentido tão completo antes de conhecê-la. Como se eles não tivessem se conhecido na minha mesa de jantar, anos antes. Chegou o momento dos votos pessoais. Marina fez uma declaração emocionante sobre como Ricardo havia mudado sua vida, sobre como ela sabia que eles estavam destinados a ficar juntos, sobre como estava ansiosa para construir uma família com ele. Vários convidados estavam chorando. Então foi a vez de Ricardo. Ele pegou o microfone, olhou para Marina com os olhos brilhando e começou. Marina, quando eu te conheci, eu estava perdido, sem rumo,
sem perspectiva. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro. Me ensinou a ser um homem melhor. Foi nesse momento que me levantei. O movimento foi tão inesperado que toda a igreja virou para me olhar. Marina me fitou confusa. Ricardo parou no meio da frase. O padre me olhou com surpresa. Um silêncio pesado desceu sobre o ambiente. Com licença, eu disse, minha voz clara e firme ecoando pelas paredes da igreja. Eu sei que não é apropriado interromper neste momento, mas tem algo que precisa ser dito antes que esses votos sejam oficializados. Marina estava pálida. Carla, o que você está fazendo? Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, respondi, mantendo o olhar fixo em Ricardo. Estou contando a verdade. Ricardo tentou retomar o controle da situação. Carla, por favor, não faça isso. Não estrague o dia da Marina por causa do nosso passado. Isso não tem nada a ver com o nosso passado, Ricardo. Tem a ver com o presente. Com o futuro que você está prometendo para minha irmã baseado em mentiras. Tirei da bolsa um envelope com os documentos que havia reunido nos últimos meses. A igreja estava em silêncio total. Todos os 200 convidados aguardando para ver o que aconteceria a seguir. Marina, eu disse me virando para minha irmã. Você sabe como Ricardo sustenta o estilo de vida que vocês levam? Sabe de onde vem o dinheiro para as viagens, para o apartamento, para este casamento? Carla, pare com isso. Marina sussurrou, mas sua voz estava trêmula. Ele está roubando da empresa onde trabalha há 8 anos. Desviando dinheiro de projetos, criando fornecedores fictícios, usando o nome da empresa para conseguir empréstimos pessoais que nunca vai pagar. Ricardo tentou se aproximar de mim, mas eu recuei. Essas são acusações muito sérias, Carla, e completamente infundadas. Você está fazendo isso por vingança, porque não consegue aceitar que Marina e eu somos felizes. Vingança? Eu ri, um riso seco que ecoou pela igreja. Ricardo, eu superei você há muito tempo. Isso não é sobre vingança, é sobre justiça. Abri o envelope e comecei a ler alguns dos documentos. Transferências bancárias suspeitas, e-mails comprometedores, registros de transações que não batiam com os projetos oficiais da empresa. A cada informação que eu revelava, Ricardo ficava mais pálido. Você não tem prova de nada disso, ele disse, mas sua voz não soava mais convincente. Tenho todas as provas aqui, respondi, levantando o envelope. E cópias de tudo já foram entregues para a auditoria interna da sua empresa. Eles devem estar recebendo o material na segunda-feira. O pânico nos olhos de Ricardo foi visível. Marina estava em estado de choque, olhando de mim para ele, tentando processar o que estava ouvindo. Isso é mentira, ela disse, mas sua voz não tinha convicção. Ricardo me contaria se houvesse algum problema no trabalho dele. Assim como ele te contou que estava me traindo durante nosso casamento? Perguntei suavemente. Marina, você realmente acha que conhece esse homem? Foi então que aconteceu algo que eu não esperava. Uma das convidadas, uma mulher que eu não conhecia, se levantou na terceira fileira. Eu posso confirmar o que ela está dizendo, a mulher disse, sua voz clara e determinada. Meu nome é Patrícia Silva. Sou auditora da empresa onde Ricardo trabalha. Recebemos uma denúncia anônima sobre atividades suspeitas dele há 3 meses e estamos investigando. Tudo o que ela falou é verdade. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Ricardo estava imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Marina olhava para ele com uma expressão que misturava choque, decepção e raiva. Patrícia, sussurrei, sem acreditar na coincidência. O que você está fazendo aqui? Sou prima do Ricardo pelo lado da mãe. E quando vi que ele estava se casando enquanto estava sob investigação por fraude, não pude ficar calada. A igreja explodiu em sussurros. As pessoas se viravam umas para as outras, tentando entender o que estava acontecendo. Nossos pais estavam petrificados na primeira fileira, sem saber como reagir. Marina finalmente encontrou sua voz. Ricardo, isso é verdade? Ele tentou negar, tentou explicar, tentou minimizar a situação. Disse que eram apenas mal-entendidos administrativos, que tudo seria esclarecido, que não havia nada de errado com suas práticas profissionais. Mas o estrago já estava feito. A dúvida estava plantada.
e todos ali podiam ver o desespero nos olhos dele. Marina, eu disse, me aproximando da minha irmã, você não precisa passar por isso. Merece alguém que seja honesto com você, que não construa relacionamentos baseados em mentiras. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Por que você não me contou isso antes? Por que esperou até agora? Porque eu queria ter certeza. E porque eu queria que você descobrisse a verdade na frente de todos que importam para você. Para que não restasse dúvida de que eu não estava inventando nada por ciúme ou vingança. Marina tirou a aliança que havia acabado de colocar no dedo e a devolveu para Ricardo. Eu não posso me casar com você hoje. Não assim. Não com todas essas dúvidas. Ricardo tentou argumentar, implorar, convencê-la de que tudo podia ser resolvido depois. Mas Marina já havia tomado sua decisão. Ela pegou a barra do vestido e saiu da igreja correndo, me deixando ali com 200 convidados confusos e um noivo abandonado no altar. Eu a segui. Encontrei Marina no estacionamento da igreja, chorando desconsoladamente dentro do carro dos nossos pais. Bati na janela e ela me deixou entrar. Eu odeio você, ela disse entre soluços. Odeio você por ter feito isso comigo. Eu sei, respondi, passando o braço em volta dela. E está tudo bem. Você tem o direito de me odiar. Como você descobriu tudo isso? Expliquei sobre minha rede de contatos, sobre as informações que havia coletado, sobre minha decisão de investigar mais profundamente quando soube do casamento. Contei também sobre meu receio de que Ricardo pudesse estar usando ela, de que ela pudesse se machucar se descobrisse a verdade tarde demais. Mas por que você não me contou antes? Ela insistiu. Por que esperou até o casamento? Respirei fundo antes de responder. Porque durante toda a nossa vida, Marina, você nunca acreditou em mim quando eu tentava te proteger. Sempre achou que eu estava sendo dramática, ciumenta, exagerada. Se eu tivesse te contado sobre Ricardo em casa, você teria acreditado? Ou teria achado que eu estava tentando sabotar sua felicidade? Ela ficou quieta por um longo momento, refletindo sobre o que eu havia dito. E além disso, continuei, eu precisava que todo mundo soubesse. Nossos pais, nossos familiares, nossos amigos. Precisava que ficasse claro que eu não era a ex-esposa ressentida tentando destruir sua felicidade. Era a irmã que descobriu que o homem que você ia se casar estava envolvido em atividades ilegais. Marina encostou a cabeça no meu ombro. Ele realmente estava me roubando? Não você especificamente, mas o dinheiro que ele usava com você? Sim, era dinheiro roubado. As viagens, os presentes, o próprio casamento, tudo pago com recursos que ele desviou da empresa. Ela chorou ainda mais forte. Não só pela descoberta sobre Ricardo, mas pela percepção de que havia sido cúmplice involuntária de um esquema fraudulento. Que o homem por quem ela havia traído a própria irmã era um criminoso. O que eu vou fazer agora? Ela perguntou. Agora você vai voltar para casa, tirar esse vestido e começar a reconstruir sua vida. Sem ele, sem mentiras, sem esquemas. Você é jovem, inteligente, bonita. Merece alguém muito melhor que Ricardo. E você? Vai me perdoar? Olhei para minha irmã, a mulher que havia me traído, mas que também estava sofrendo naquele momento. Marina, eu te perdoei no momento em que você me contou sobre vocês dois. Não porque você merecia perdão, mas porque carregar raiva e ressentimento só estava me machucando. Então por que você ficou distante? Porque perdoar não significa esquecer. Significa aceitar o que aconteceu e seguir em frente. E para seguir em frente, eu precisava estabelecer limites, proteger meu espaço, cuidar de mim mesma. Ficamos ali sentadas no carro por mais de 1 hora, conversando sobre tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Marina me pediu desculpas dezenas de vezes, não só por ter se envolvido com Ricardo, mas por nunca ter me valorizado como irmã, por sempre ter me visto como a irmã certinha, que não precisava de atenção porque já tinha tudo sob controle. Você sempre foi mais forte que eu, ela disse. Mais inteligente, mais determinada, mais independente. Eu achava que você não precisava de mim. Todo mundo precisa de alguém, Marina. E você era minha irmã. Era a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Era? Sorri para ela. Ainda é. Mas agora é uma confiança diferente. Mais madura, mais consciente dos nossos limites. Quando finalmente saímos do carro, a igreja já estava vazia. Os convidados haviam ido embora.
Alguns indignados, outros preocupados, outros simplesmente curiosos para saber o que aconteceria a seguir. Nossos pais estavam nos esperando na porta, visivelmente abalados por toda a situação. "Carla", meu pai disse, "você fez a coisa certa?" Era uma pergunta difícil. Eu havia destruído o casamento da minha irmã, causado um escândalo público, exposto informações privadas sobre Ricardo na frente de 200 pessoas, mas também havia impedido que Marina se casasse com um homem que estava envolvido em atividades criminosas, que provavelmente continuaria mentindo para ela sobre sua situação financeira e profissional. "Eu fiz o que achei necessário", respondi. "Se foi certo ou errado, só o tempo vai dizer." Minha mãe abraçou Marina, que ainda estava com o vestido de noiva. "Vamos para casa, filha. Vamos conversar sobre tudo com calma." Nos dias seguintes, a história se espalhou rapidamente pelo nosso círculo social. Ricardo foi oficialmente suspenso da empresa, enquanto a investigação avançava. Dentro de 2 semanas, as autoridades confirmaram as irregularidades e ele foi demitido e processado por fraude e apropriação indébita. Marina ficou devastada, não só pela descoberta sobre Ricardo, mas pela exposição pública da situação. Muitas pessoas a viam como vítima, mas outras questionavam se ela realmente não sabia de nada sobre as atividades dele. Ela teve que lidar não só com o fim do relacionamento, mas com os julgamentos e especulações dos outros. Eu me senti culpada por um tempo. Talvez pudesse ter contado para ela em privado, poupado-a da humilhação pública. Mas toda vez que eu pensava nisso, lembrava da prima de Ricardo, Patrícia, confirmando tudo o que eu havia dito. Se ela não tivesse estado na igreja, Ricardo poderia ter convencido Marina de que eu estava mentindo, de que estava inventando tudo por vingança. A verdade é que não havia uma maneira gentil de revelar que o homem com quem ela ia se casar estava envolvido em atividades criminosas. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais convencida ficava de que havia feito a escolha certa. 3 meses depois do casamento que não aconteceu, Marina veio ao meu apartamento. Estava diferente, mais magra, mais séria, mas também mais determinada. Tinha conseguido um emprego novo numa empresa de marketing digital e estava planejando fazer uma especialização. "Eu queria te agradecer", ela disse assim que entrou. "Agradecer? Por ter me salvado de cometer o maior erro da minha vida. Eu sei que não foi fácil para você fazer o que fez. E eu sei que você podia ter escolhido simplesmente não se envolver. Mas você me protegeu, mesmo depois de tudo que eu fiz." Ficamos conversando até tarde naquela noite. Marina me contou sobre como havia sido difícil lidar com os comentários e julgamentos das pessoas, mas também sobre como estava descobrindo coisas sobre si mesma que não conhecia. Pela primeira vez na vida, estava morando sozinha, pagando suas próprias contas, tomando decisões sem depender da aprovação de ninguém. "Eu nunca havia parado para pensar em quem eu era quando não estava tentando agradar alguém", ela disse. "É assustador, mas também libertador", reconheci o sentimento. Era exatamente o que eu havia descoberto quando decidi parar de viver minha vida em função das expectativas dos outros. "E Ricardo?", perguntei. "Foi processado e condenado. Vai ter que devolver o dinheiro que roubou e cumprir prisão domiciliar. Tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas eu bloqueei todos os meios de comunicação. Não quero mais nada com ele." Senti alívio ao saber que ela havia cortado completamente os laços com ele. Durante semanas após o casamento cancelado, tive medo de que ela pudesse perdoá-lo e tentar reatar o relacionamento. "E como você está lidando com tudo isso?", ela perguntou. "Bem", respondi, e era verdade. Pela primeira vez na minha vida, sinto que tenho controle sobre minha própria história, que não sou mais a pessoa que sofre calada enquanto outros fazem escolhas que me afetam. Marina sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. "Você sempre foi mais corajosa que eu." "Não é coragem, Marina. É apenas cansaço de ser invisível." Nos meses que se seguiram, nossa relação se reconstruiu lentamente. Não voltamos a ser as irmãs íntimas de antes. Muita coisa havia acontecido para isso ser possível, mas desenvolvemos uma amizade adulta, baseada em respeito mútuo e honestidade. Marina conheceu alguém novo 1 ano depois, um jornalista que ela encontrou durante a especialização. Dessa vez, ela me apresentou a ele desde o início, pediu minha opinião, incluiu nossa família nos planos deles.
Era óbvio que ela havia aprendido a importância da transparência nos relacionamentos. Quanto a mim, também conheci alguém. Diego, um arquiteto que contratei para reformar meu apartamento e que acabou reformando também minha vida. É engraçado como o amor aparece quando você para de procurar e começa a se concentrar em ser feliz consigo mesma. Quando conto essa história para as pessoas, muitas ficam chocadas com minha decisão de revelar a verdade sobre Ricardo durante o casamento. Você não poderia ter contado para sua irmã em particular? Perguntam. Foi necessário humilhá-la publicamente? A resposta é sim, foi necessário, porque durante toda a minha vida, as verdades inconvenientes foram sussurradas em particular, escondidas debaixo do tapete, tratadas como segredos constrangedores. Ricardo me traiu por meses e todo mundo sabia, menos eu. Marina se envolveu com meu ex-marido e eu fui a última a descobrir. A família toda fingia que a situação não era problemática para manter a harmonia familiar. Eu estava cansada dos sussurros, dos segredos, das meias-verdades. Queria que tudo fosse dito na frente de todos, para que não houvesse dúvidas sobre as intenções de ninguém. Para que ficasse claro que eu não estava agindo por vingança ou ressentimento, mas por um senso de justiça que havia sido reprimido por anos. E funcionou. Hoje, 3 anos depois, Ricardo cumpre sua pena e trabalha num emprego simples para pagar suas dívidas. Marina está namorando sério e construindo uma carreira sólida. Nossos pais finalmente me veem como uma pessoa completa, não apenas como a filha responsável que está ali para resolver os problemas dos outros. E eu? Bem, eu descobri que quando você para de ser invisível, quando você se recusa a aceitar migalhas de afeto e respeito, quando você estabelece limites claros sobre como quer ser tratada, sua vida muda completamente. Diego e eu nos casamos no ano passado, numa cerimônia pequena e íntima, com apenas nossos familiares mais próximos. Marina foi minha madrinha, dessa vez de verdade, sem segundas intenções ou agendas ocultas. Durante seu discurso na festa, ela disse algo que nunca vou esquecer. Minha irmã me ensinou que amar alguém às vezes significa fazer escolhas difíceis, que proteger quem amamos pode exigir coragem para enfrentar verdades desconfortáveis, e que perdão verdadeiro não é fingir que nada aconteceu, mas aceitar o que aconteceu e escolher seguir em frente. Hoje trabalho como consultora independente. Viajo pelo mundo implementando sistemas para grandes corporações. Tenho uma casa linda, uma carreira próspera, um casamento feliz e uma relação honesta com minha família. Mas mais importante que tudo isso, tenho paz. Paz de saber que não aceito mais ser tratada como segunda opção. Paz de saber que minha felicidade não depende da aprovação dos outros. Paz de saber que, quando necessário, tenho coragem para defender o que é certo, mesmo que isso signifique causar desconforto temporário. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo de ter interrompido o casamento de Marina daquela forma. A resposta é não. Me arrependo de ter demorado tanto para agir. Me arrependo de ter passado anos sendo invisível, aceitando migalhas, fingindo que estava tudo bem quando claramente não estava. O que fiz naquele dia na igreja não foi um ato de vingança. Foi um ato de amor próprio. Foi me recusar a continuar sendo cúmplice da minha própria invisibilidade. Foi dizer finalmente, eu existo, eu importo, e minha voz merece ser ouvida. Sabe o que é mais interessante? Depois que toda aquela situação se resolveu, descobri que várias pessoas da nossa família e círculo social sempre souberam que Ricardo era problemático, mas nunca disseram nada porque não era da conta deles, ou porque não queriam criar conflito. Quantas mulheres poderiam ter sido poupadas de sofrimento se as pessoas tivessem coragem de falar a verdade quando necessário? Hoje, quando vejo alguém sendo desrespeitado, traído ou manipulado, eu falo. Não de forma agressiva ou invasiva, mas de forma clara e direta. Aprendi que silêncio diante da injustiça não é neutralidade, é cumplicidade. Marina e eu conversamos regularmente agora. Nossa relação não voltou a ser o que era antes. Era impossível, mas se tornou algo melhor. Mais honesta, mais madura, baseada em respeito mútuo em vez de dinâmicas tóxicas de poder. Ela me disse recentemente que o dia do casamento cancelado foi o pior e o melhor dia da vida dela. Pior porque foi humilhante e doloroso. Melhor porque a salvou de anos de mentiras e decepções. Você me deu o presente mais difícil que alguém pode dar.
Ela me disse numa conversa recente. Você me deu a verdade quando eu não queria ouvir. Às vezes penso em como minha vida seria diferente se eu tivesse continuado sendo a pessoa que aceita tudo calada, que engole desrespeito em nome da paz familiar, que se contenta em ser invisível para não incomodar ninguém. Provavelmente ainda estaria num emprego que me subestimava, num apartamento pequeno, sozinha, vendo minha irmã construir uma vida baseada em mentiras com meu ex-marido criminoso. Em vez disso, escolhi ser vista, escolhi ser ouvida, escolhi me valorizar. E descobri que quando você se valoriza genuinamente, o mundo inteiro muda a forma como te trata. Diego sempre diz que se apaixonou pela minha força, pela minha determinação, pela forma como não abaixo a cabeça diante da injustiça. Você brilha, ele me diz. E não é um brilho que incomoda ou diminui ninguém. É um brilho que inspira. Hoje, quando acordo de manhã, olho no espelho e vejo uma mulher completa. Não a filha responsável, não a ex-esposa traída, não a irmã compreensiva. Vejo Carla, uma pessoa que cometeu erros, que passou por dores profundas, que tomou decisões difíceis, mas que nunca desistiu de lutar pela própria felicidade. E sabe qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Que não existe momento perfeito para defender sua dignidade. Não existe forma educada de confrontar a injustiça. Às vezes você precisa causar desconforto para causar mudança. Às vezes você precisa ser vista como a dramática, a exagerada, a problemática, para finalmente ser vista como você realmente é, alguém que merece respeito. Se você está me escutando e se identificou com alguma parte dessa história, se você também se sente invisível, desvalorizado ou desrespeitado, eu quero que saiba que você tem o poder de mudar sua narrativa. Não precisa esperar que outros reconheçam seu valor. Você pode começar a se valorizar hoje. Não precisa aceitar migalhas de afeto ou atenção. Você merece o banquete completo. E quando chegar sua hora de ser visto, de ser ouvido, de defender o que é certo, não tenha medo de incomodar. Porque sua voz importa, sua felicidade importa, e você merece ocupar o espaço que é seu por direito. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário me contando sua opinião. Você já passou por alguma situação parecida? Como lidou com traições de pessoas próximas? E me conte de que cidade você está me ouvindo. Adoro saber que essa mensagem está chegando a pessoas do Brasil inteiro e além. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque aqui compartilhamos histórias reais de superação, crescimento e transformação pessoal. Histórias de pessoas como você e eu, que um dia decidiram parar de ser invisíveis e começaram a brilhar com sua própria luz. Até a próxima história. E lembre-se, você merece ser visto, você merece ser valorizado, e você tem o poder de mudar sua própria narrativa.